Lá desse Campeonato Brasileiro da Série B, no interior do Rio Grande do Sul, o Leão vai enfrentar o Brasil de Pelotas, o último colocado da competição. O jogo será amanhã, 7 da noite. Das 20 rodadas já disputadas pelo Remo na Série B desse ano, Arthur esteve presente em 16 jogos. O bom rendimento em campo fez o carioca de 29 anos ir ganhando espaço no time titular. Atualmente é um dos homens de confiança do técnico Felipe Conceição. Apesar disso, o jogador prefere não falar em lugar garantido na equipe. Eu não sei ainda como o Felipe vai armar o time, ele sempre treina, né, dando oportunidade para todos, né? Então a gente aqui tem que estar sempre preparado para quem ele escalar e ir bem. Se for um dos escolhidos para entrar em campo, Arthur sabe bem da responsabilidade nessa próxima rodada da Série B. O Remo vai ter pela frente o time de pior rendimento até agora na competição. Em 20 jogos, o Brasil de Pelotas perdeu 11 vezes, empatou 7 e venceu só 2 partidas. Vale entrar no clima de já ganhou, Leão? Não, né? A gente não pode levar um jogo só porque eles são lanterna, como já ganhou, né? A gente teve uma experiência de ter enfrentado Londrina, que também era lanterna na época. E infelizmente a gente não fez um jogo bom. Então a gente tem que ir com essa consciência que temos que ser consistentes, fazer um jogo firme para sair com a vitória. Ter os pés no chão, aquela humildade, pode certamente ajudar o Remo nesse compromisso no sul do país. Respeitando o adversário, independente dele estar na lanterna, né? A gente sabe que não vai ser um jogo fácil. Então a gente tem que assimilar tudo que o Felipe nos pediu nesses dias de treinamento, para que a gente possa fazer uma partida segura e aproveitar as oportunidades que a gente for criar. Para esse jogo contra o Brasil, o Remo comemorava o fato de ter de volta os seus 2 laterais titulares, além do capitão Lucas Siqueira. Comentamos isso ontem aqui, mas Thiago Enes voltou a sentir a contusão no pé e está fora do jogo. É uma perda considerável. Isso já foi muito sentido na partida contra o CRB. Então ele continua desfalcando o Remo. O mais grave é que o reserva dele, o Wellington Silva, também continua sem condições de jogo. E o Felipe Conceição, que você vê aí na tela, tem que buscar a solução, tem que improvisar para compor o time na lateral direita. O Arthur fez uma colocação que é muito verdadeira. O Remo já teve jogo contra a Lanterna, que foi o caso do Londrina, e foi mal. Tem tido um rendimento melhor contra os times que estão no alto da tabela do que contra os times que estão embaixo, e o Brasil é o lanterna da competição. Isso, em tese, pode ser explicado pelo nível de concentração da equipe. De repente, para um jogo que parece mais fácil, o time vai menos mobilizado. Então, para esse jogo contra o Brasil de Pelotas, o Remo leva essa lição e precisa, porque a vitória é fundamental. Afinal de contas, o Remo vem de derrota em casa. Que surpresa foi essa, hein, Ferreira? Aquela questão do Thiago Enes, o lateral direito, que voltaria ao time nesse jogo contra o Brasil de Pelotas. O Remo estava contando com ele. Vamos mostrar o Thiago Enes em ação aqui, para a gente ter noção da importância dele para o time do Remo. É um lateral direito de muita força, de muita resistência e de cruzamentos precisos, como aí no gol da vitória do Remo sobre o Brasil de Pelotas, em Belém, por 1-0, Brasil de Pelotas, que é o próximo adversário do Remo. E no golaço do Vitor Andrade contra o Cruzeiro, também cruzamento milimétrico do Gustavo Enes, um jogador que foi formado nas bases do Fluminense e do Flamengo, estava no Confiança de Aracaju ano passado e este ano a serviço do Remo. No campeonato estadual ele foi reserva do Wellington Silva. No campeonato brasileiro, quando teve oportunidade pela lesão do Wellington Silva, ele entrou no time, tomou conta, virou titular, um jogador fundamental, uma ausência que já foi muito sentida na derrota do Remo para o CRB e vai ser novamente na partida de amanhã contra o Brasil em Pelotas. Tem um pouco mais de tempo até o próximo jogo. O Papão enfrenta o Floresta sábado na Curuzu. E se o técnico Roberto Fonseca precisar, tem um jogador disposto a ajudar em uma posição que não é habitual dele. Que história é essa, hein, Robério? Conta aí pra gente. Eu começo a reportagem fazendo uma simples pergunta. Você escreve com a mão direita ou com a mão esquerda? Eu, por exemplo, sou destro e escrevo com a mão direita. Olha só como fica a minha letra. Vou escrever aqui, olha. Globo Esporte.
agora com a mão esquerda, beleza? Vamos ver aqui. Globo Esporte. Bom, bem diferente uma da outra. E já deu para perceber o grau de dificuldade, né, com a mão esquerda. Agora, levando essa dinâmica para o futebol. Já imaginou você numa partida de futebol e ter que improvisar uma certa posição? Pois é. No Paysandu, eles têm um cara que sabe muito bem fazer isso. Eu tô falando do lateral direito Marcelo. Na última rodada, ele saiu do banco de reservas para jogar no outro lado, na lateral esquerda. E foi bem demais. Só muda o posicionamento do corporal, né? Não é muito difícil jogar ali não, mas a gente treina bastante durante a semana para que no jogo o professor optar de colocar eu na lateral esquerda e eu fazer um belo jogo. E o cara foi além, marcou um golaço de falta, o primeiro do Papão nesse ano. Pelo gol eu fico muito feliz, eu que venho cobrando bastante falta assim, nos treinamentos, durante os treinos, e fui feliz na hora e consegui fazer um belo gol. Com uma boa atuação, é claro que o versátil Marcelo já está de olho em uma vaga nos 2 próximos jogos na Curuzu, ambos contra times que estão na parte de baixo da classificação. O Floresta é o atual 7º colocado e o Santa Cruz está na zona de rebaixamento, em último. Os times que estão lá embaixo não é time ruim, não. Eles vêm num momento ruim, mas a gente tem que respeitar. A responsabilidade é muito grande de ganhar dentro de casa. E a gente já vem falando durante o treinamento que é um jogo importante para a gente garantir um passo na classificação. Isso se chama cautela e é bom ter mesmo. Só para ter uma noção, o Floresta não perde há 2 rodadas e vem embalado de uma vitória fora de casa contra o Botafogo da Paraíba. Resultado, inclusive, que tirou o Belo da liderança do Grupo A da Série C. Mas o momento do adversário em nada interfere na motivação bicolor e principalmente do Marcelo. Faltando apenas 5 rodadas para o final da primeira fase da competição, a missão dos bicolores é uma só: pontuar e se segurar no G4, a zona de equipes que avançam. Nosso grupo está muito embolado, se a gente perde a gente desce, se a gente ganha a gente sobe, mas é assim mesmo, é trabalhando forte e garantir os resultados dentro de casa. É curioso porque o atleta que é lateral direito, o Marcelo, está construindo o crédito dele pelo lado esquerdo, ele foi bem na função, e aí é bom dizer o seguinte: o lateral que é destro se adapta à lateral esquerda sem grandes dificuldades. Vamos lembrar, por exemplo, um nome aqui, Júnior, do Flamengo e Seleção Brasileira, era destro, fez toda a história dele como lateral esquerdo. Agora, canhoto na lateral direita já tem uma imensa dificuldade, nem há registro de canhoto lateral que fez sucesso jogando pelo lado direito. E no ataque já é comum o canhoto pelo lado direito e destro pelo lado esquerdo. Mas está aí o Marcelo sendo uma figura importante nesse momento em que o Paysandu não tem o Diego Matos, que está em tratamento médico, e o Jefferson, que além de estar em tratamento médico, não entrou em forma, ainda não estreou, e o técnico Roberto Fonseca encontra no Marcelo uma solução para a lateral esquerda. Eu sei que a gente já vai falar agora. Então vamos. Na última terça-feira, o Paysandu anunciou a contratação do atacante Charles, de 29 anos. Ele é ex-Inter de Limeira. O jogador teve uma passagem recente pelo maior rival do Papão, Clube do Remo, em 2020. Na chegada em Belém, ele falou do novo desafio. Vamos acompanhar. A gente sabe do tamanho que representa o Paysandu aí, né, nível nacional, nível mundial, e venho com toda certeza aí para tentar ajudar ao máximo possível aí para a gente conquistar esse acesso. Venho acompanhando, né, e inclusive assisti o último jogo também, achei a equipe muito qualificada. Cara, eu geralmente faço as 2 funções, jogo tanto pela beirada quanto centralizado, então vai depender muito aí do que o professor optar, vou poder ajudar de qualquer maneira. Em forma, o Charles vai ser utilíssimo para o Paysandu. A questão é se ele entra em forma durante a competição, em que momento. O Paysandu está muito bem encaminhado para se classificar, e aí o jogador teria mais tempo de responder dentro do quadrangular da decisão do acesso.
O mesmo caso do Grampola, que está aí dentro de uma sequência de jogos tentando entrar em forma, Thiago Santos, e essa é a dificuldade de um clube que está na Série C, que precisa contratar jogadores com experiência, com uma capacidade acima da média ou dentro da média da própria competição, acaba tendo que recorrer a jogadores que estão recomeçando, como é o caso do Charles. É uma aposta arrojada do Paysandu num jogador cuja capacidade nós sabemos qual é e que ele tem para ser muito útil ao Paysandu, ficando essa questão de quando ele estará em plena forma.